Vamos lá. Isso que você tá em dúvida, nossa, aí eu tô gravando no tablet porque é mais fácil do que no papel, tá? Enfim. Quando que eu uso o fator comum, agrupamento, produto notável? Primeiramente, você precisa ter uma coisa em mente, porque senão essa matéria pra você vai parecer impossível e sem sentido. E você tem que entender que ela não é sem sentido, porque quando a gente percebe isso, a gente fala, existe uma certa lógica. Tudo essas coisas, tipo fator comum, agrupamento e produto notável, são os três tipos de fatoração. O que é fatoração? É uma forma de você botar qualquer conta matemática, pode ser soma, subtração, divisão, transformar ela em uma multiplicação. Isso existe por diversos motivos. Isso existe para você simplificar uma conta, isso existe para você conseguir chegar em um resultado numa conta que parece que não tem resultado, mas na verdade tem. Isso às vezes serve para você em algumas coisas em física que você precisa que esteja em uma multiplicação, whatever. Você usa isso. Quando você entender como funciona, você percebe que você usa isso. Enfim, então, fatoração é uma multiplicação. E existem diversas formas de você fatorar. Você pode fatorar por fator comum, por agrupamento ou por produto notável. Mas esses três tipos não é como assim, eu posso usar qualquer uma hora que eu quiser. Não, porque senão assim seria muito fácil. Senão todo mundo só faria por fator comum, que entre aspas é o mais fácil, é o mais simples. Na verdade, existem três, porque dependendo dos números que você tem, dependendo das incógnitas, enfim, você tem que fatorar de uma maneira, porque senão você não consegue. Então, cada uma dessas coisas aqui que eu botei, eu botei de um dos tópicos para eu te explicar os três, enfim. E o terceiro é produto notável, que é o que a gente tá vendo, porque produto notável é uma forma de fatoração. Eu lembro que a Edilane não falou isso, eu acho que pode ter ficado confuso um pouco para as pessoas por causa disso. Mas enfim, vamos pelo primeiro que é o mais simples, que é fator comum, que você sabe como faz, mas às vezes você nem sabe que você está fazendo fator comum, que no caso, o fator comum é aquele famoso colocar em evidência. Como a gente faz isso? Eu gosto de analisar essa conta aqui como se tivesse acontecendo 3 festinhas, uma festa, 2 festas, 3 festas. Isso daqui, eu vou colocar em evidência. Por quê? Porque eu quero fatorar. Vamos supor, no exercício fatore a seguinte expressão algébrica, que seria essa. Primeira coisa que eu analiso, eu só sei fatorar por fator comum. O que eu tenho que analisar? Eu tenho que achar, como diz o nome, um fator comum. Eu tenho que achar uma coisa que aparece, entre aspas, nas 3 festinhas. Então, eu tenho que achar a pessoa que aparece nas 3 festas. Quem que aparece nas 3 festas? É a letra A. Então, o que eu faço? Eu pego ela, coloco ela em evidência, que é esse negócio de você botar ela aqui, e abre um parênteses. Por quê? Você tá isolando ela. Agora você vai botar todo mundo que não repete. Então, o que você faz? Você pega e você divide todos esses números aqui por esse daqui. Não é impossível. Por exemplo, A ao quadrado dividido por A é A. Aí você sempre respeita os sinais aqui respectivos que estão aqui. 3A dividido por A fica 3. Mais 2A dividido por A fica 2. Na verdade, é muito simples. Vou até fazer a continha aqui pra você, porque às vezes você pode não conseguir visualizar isso. Mas ao longo que você vai praticando, você faz de cabeça. 3A dividido por A, corta aqui, fica o quê? Fica 3. Enfim, é simples. Beleza, aí tem a segunda forma que é por agrupamento. Por quê? Vamos tentar analisar aqui e fazer por fator comum que nem a gente acabou de aprender. A gente tem 4 festinhas, 1, 2, 3 e 4. Me acha o fator que aparece comum nessas 4 festinhas. Você não consegue me dizer, porque, por exemplo, aqui o X, ele aparece aqui e aqui, ele aparece 2 vezes. O A aparece 2 vezes, o Y aparece 2 vezes, mas nenhum tá aparecendo as 4 vezes, porque a gente tem 4 termos aqui nessa expressão algébrica. Então, o que a gente faz? A gente usa por forma de agrupamento. Agrupamento é a mesma coisa que produto notável, só que o que a gente faz? A gente parte a festa ao meio. Porque, olha, quando a gente parte essa festa ao meio, a gente percebe que agora que a gente transformou isso em duas festinhas separadas, a gente vê que, aqui agora nessa festinha, a letra A se repete. Então, eu consigo colocar ela em evidência. E aí, eu faço aquela divisão besta, vou até fazer ela aqui, da maneira bestinha pra você ver como que é fácil. A corta aqui e fica X. Então, X. Aí, aqui, a Y dividido por A fica Y. Lembra, sempre respeitando o sinal aqui. Pronto. Separei em uma festinha. Agora vamos fazer com outra festa. Quem que repete aqui? Quem repete aqui é o 2, O 2 aqui aparece nas 2 festinhas. Então, separa aqui, põe ele em evidência, que é botar ele fora do parênteses. E pego, fica 2x menos 2, dividido por 2, perdão, fica x. Aqui, 2y dividido por 2 fica y. Beleza, agora a gente tem isso na forma fatorada.
Mas, ai, tá com 4 minutos já, perdão, mas é porque eu tô explicando que nem pra uma criança. Eu tenho mania disso, perdão. Só que, enfim, isso daqui tá completamente fatorado? Não tá, ó. Porque, querendo ou não, eu separei, como eu separei isso em duas contas, ainda tem uma outro tipo de conta que ainda tem uma soma. Eu quero tudo fatorado. Fatorado é o quê? É só multiplicação. Isso não é completo uma multiplicação. Então, o que a gente faz? Aqui a gente faz como se fosse de novo um produto notável, até só virar multiplicação. Então, o que a gente faz? A gente vê aqui, ó, que o XY e o XY se repetem nessas duas festinhas. Então, a gente põe ele aqui primeiro, x mais y, fecha parênteses. E do outro parênteses, do lado, a gente põe os dois termos que ficam de fora, que é A mais 2. E fecha, pronto. Essa é a forma fatorada por agrupamento. Agora, a gente chegou na última, que é a matéria que a gente está aprendendo, que é por produto notável. Porque, ó, vamos tentar fatorar por fator comum, que nem a gente aprendeu primeiro. Tem como ser por fator comum? Não tem como, porque não aparece o mesmo termo nessas três festinhas. Tem como por agrupamento? Não tem, porque primeiro, não tem 4 termos, então eu não consigo separar eles de forma homogênea, onde tem a mesma quantidade de termos de cada lado. Por si só isso eu não consigo, né? Porque a gente só consegue por agrupamento quando tem quantidades pares de termos. Aqui a gente tem 3, então não tem como. Mas vamos fingir que a gente esqueceu essa regrinha. Mesmo se a gente olhar aqui, a gente não consegue, porque a gente não consegue identificar termos que aparecem da mesma quantidade de cada lado. Então, por agrupamento também não dá. E aí resta a última, que é essa que a gente está aprendendo, que entre aspas, essa matéria impossível, que é produto notável. Aqui, esse produto notável, se você já decorou a listinha, você já localiza que isso é um trinômio. A forma do trinômio é o quê? É primeiro, aqui mais o segundo, elevado ao quadrado. Pronto. Esse é o trinômio, essa é a forma fatorada. Por isso que você decorar a listinha é mais rápido, porque na hora que você passa fatorado, não tem como você inverter uma conta matematicamente. Assim, até tem como, mas você levaria, 20 minutos, 30 minutos para você chegar nessa forma aqui, matematicamente, sem decorar. Então, compensa decorar, você saber que isso daqui, na forma fatorada, é isso daqui. Enfim, é isso. Então, quando que eu sei quando usa qualquer coisa? Faz essas perguntas para você durante a prova, analisa isso daqui. Pensa sempre nessa listinha, fator comum, agrupamento, produto notável. Nessa daqui eu tenho 3 termos, agrupamento não dá, porque tem que ser por 4. Mas aqui eu vejo, os 3 termos aparecem, então eu consigo por fatoração, por fator comum. Aqui, 4 termos, já me dá um indício que pode ser por agrupamento. Percebo que não existe, que eles não estão na mesma quantidade, mas se eu separar, consigo fatorar. E por último, ele não se aplica em nenhuma das regras, nem de fator comum e nem de agrupamento. Por exemplo, não consigo nem fazer por fator comum, porque não aparece o mesmo termo nas 3 festinhas. Não consigo por agrupamento, porque não é número par. Então, só me resta produto notável. É assim, e perdão por ter ficado com 8 minutos, me perdoa.